Eu quero ver você entender que você tem que amar a sua esposa dando a vida por ela. Eu quero ver você entender, mulher, que tem que se submeter ao seu marido. Eu quero você entender isso, minha irmã. Eu quero ver você entender que jejum faz parte do processo de conversão e que todos têm que jejuar. Eu quero ver você entender isso. Eu quero ver você entender que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Eu quero ver isso. Eu quero ver você entender que aquilo que você tem pertence a Deus e quando você entrega seus dinheiros a Deus, você está reconhecendo que Ele é teu provedor. Eu quero ver você entender isso. Eu quero ver você entender que agora não confia mais na força do seu braço, mas na força do Espírito, que é Deus que faz todas as coisas. Aí a gente precisa entender na igreja. A igreja tem que entender isso. Por quê? Porque Deus nos redimiu da escravidão da nossa mente, em nome de Jesus. Eita, que é forte. Rapaz, valendo a semente anterior, senão vai ficar abaço. Deixa um pouquinho pro final esse negócio. Acabou o culto, meio-dia. Eu estou no terceiro ponto ainda. Rapaz. Tem algum irmão que já foi da Assembleia de Deus aí? Os irmãos da Assembleia de Deus, eu posso continuar o culto? 3 horas de culto? Porque eu sei que os irmãos estão acostumados. Então, o restante, então agora... Vocês vão ficar, se todo mundo for embora, vocês ficam? Ah, então beleza. Então, eu queria declarar isso para você na sua vida, tá certo? Quero declarar na sua vida o seguinte: prisões internas sendo quebradas. Agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso para você, meu irmão. Eu vejo muita gente sofrendo com ansiedade, mas eu quero declarar sobre a sua vida a quebra de toda a preocupação com o amanhã. Todo medo sai em nome de Jesus. Toda a culpa do passado sai em nome de Jesus. Eu quero declarar a mentalidade de filho sobre você em nome de Jesus. Número 3. Isso, vai pegando, vai pegando. Será que vai dar tempo? Tem alguém que não pegou ainda? Pede a pessoa que te levantou já pegar para você, meu filho. Não precisa nem levantar. Naquela levantada, fala assim: pega para mim também. Entendeu? Ela já traz 2. Número 3. Êxodo 6 ainda. Eu resgatarei com um braço forte. Diga redimir. Redimir é uma coisa importante para nós. Porque remissão vai falar o seguinte, tá bom? Vem aqui, Luiz. Rideu, vem aqui. Gustavo, vem aqui. Rideu, pega no pescoço do Gustavo. Já vamos aproveitar e fazer um trabalho aqui. O que é redimir? Essa pessoa é dono dessa. E o que acontece é que ele tem total direito sobre ele. Fazer o que quiser. Bater na cara, pancada, fazer o que quiser. Porque ele é escravo. Ok? Ele é escravo. Não é profecia não, gente. Explicação. Calma, olha a religião aí, ó. Calma. É teatro, é verdade. Então, se ele quiser matá-lo, ele vai. Aí você vai forçar ele a sentar agora. Você vai sentar, que você é obediente, viu, escravo? Força ele a sentar. Isso. Segura, não solta não, que ele é teu. Ele tem sobre aquele homem ali o direito legal de fazer o que quiser com ele. Olha só o que é remissão bíblica, tá bom? Explicado aqui para você em 3 minutos. Vem aqui. Pergunta para ele ali, olha para, tenta, consegue olhar para ele? Baixa também aí. Você precisa fazer alongamento, hein? Fala assim, eu quero ele. Para de rir, cara, você é escravo. Você está triste, escravo triste. Isso, chora. Veja bem, vou explicar. Porque tem gente que é crente e não entendeu isso aqui ainda. Ele vai chegar e vai dizer assim, eu quero ele. Você vai perguntar por quê? Porque eu amo. Eu amo. Porque eu amo. Eu amo a vida dele. Veja bem, presta atenção, presta atenção. Olha só.
Você vai dizer, tem um preço. Você vai perguntar, qual é o preço? Aí você vai dizer, é a troca. Então liberta ele. E agora é livre. Mas não foi de graça. Alguém precisou entrar no seu lugar e pagar o preço no seu lugar. Crente, irmãos, estão aqui, né? Aprendeu o que Jesus fez por você. Foi isso que Deus fez. Eu redimi. Então isso é compra, isso é pagar. Não é de graça, é paga o preço. Naquela época, não era uma troca humana, mas tinha que pagar dinheiro para libertar ele. Tinha preço. Então, para que o Gustavo fosse liberto, o dono dele ia dizer qual é o preço. Lembra José, vendido como escravo, depois levado à prisão? Então, tudo era um preço, é sem direito. A escravidão aconteceu por muitos anos, e essa escravidão dos negros é realidade terrível. Os livros de história é terrível, tá? Porque brancos nem eram presos, só negros eram presos. Eles cometiam delitos, mas eles não eram presos. Então, esse resquício que sobra nos dias de hoje de preconceito com racial é uma realidade. Eu não estou falando de dar cota para eles, não. Eu estou falando que é uma realidade da história. Negros morreram escravizados sem direito a nada. É uma realidade. Estou falando de contos de fada, não. Nem historinha e nem livro de escola. Estou falando de realidade. Está lá, está registrado na história. Agora veja. Escravo só podia sair da mão do seu dono se alguém pagasse por ele. Então, quando a gente fala Deus te redime, ele vai pagar um preço para que você seja, ok? Esse dono matou, fechou, morreu. Aí você saiu. Mas o pai... Olha que Jesus lindo. Volta melhor aí, obrigado. Agora o que isso significa? Pagar o preço. Alguém precisa morrer. No Egito, quem foi lá do Egito? Êxodo capítulo 12. Quem tinha que morrer para aquele povo ser liberto? O cordeiro. Porque a orientação da Páscoa é: vocês vão pegar um cordeiro, vão matar o cordeiro, vão pegar o sangue do cordeiro, vão passar no umbral da porta o sangue, e o espírito da morte virá sobre o Egito. E quando o espírito vir sobre o Egito, ele vendo o sangue, ele vai desviar dessa casa. Cara, tem uma revelação aqui, você quer? Não vou dar, não. Mas é minha revelação, você tem que orar e jejuar para pegar a sua, hein? Escuta só, presta atenção nisso aqui, olha bem nos meus olhos, pupila por pupila. Você viu que eu estou queimado, né? Foi o sol de ontem. Veja o que eu vou falar para vocês. O que é que Deus olhava naquela casa? Importava quem estava dentro? Porque o Senhor nos vê através do sangue. Calma, não é sobre direito. Foi preço de um animal. Então não é sobre a sua beleza, seu jeito, o que você fez para Deus e deixou de fazer, não é sobre você. Quando ele vinha, ele só tinha que ver um sinal. Ver o quê? Se a família fosse 3 ou 4 pessoas, importava? Uma pessoa sozinha? 2, condição financeira baixa, alta, rico, pobre, cor de pele? Eu ainda acho. Tem algumas bases históricas para isso. Que até egípcio passou sangue na porta. Por quê? O Senhor os encontra depois, influenciando Arão a fazer um bezerro. Porque quando se tem a marca do sangue, você tem o direito de ser salvo. Isso é remissão.
Quem está entendendo até aqui? Então escute. Eu quero agora dar uma pisadinha na parada. Você não é melhor. A pessoa fala assim, não, pastor, mas eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém. Coisa ruim. Esses são os piores. Importável quem está dentro da casa? Meu irmão, todos precisam do sangue do Cordeiro. Todos precisam da Páscoa. Vocês estão aqui comigo? Escute, você foi comprado. Então eu quero dizer para você que você não é livre porque merece. Então eu vou remover. Deus não está salvando você porque você faz boas obras. Deus olha para o sangue do Cordeiro. Então eu declaro que a igreja vai viver pelo valor do sangue. Eu declaro isso para a nossa igreja. Olhando para Cristo, olhando para Jesus o Cordeiro. Porque por meio do sangue nós temos graça. Então eu quero dizer que identidades religiosas sejam quebradas em nome de Jesus. E você receba uma restauração pelo poder da remissão de Cristo na sua vida. Porque o preço já foi pago. Quarto aqui, estava aqui já. Eu os farei o meu, e eu serei o... Eu não sei se ele fez uma boa escolha, não. Porque esse povo deu trabalho, e nós? Vou estar assim, ó, nós também. A gente dá trabalho, sim ou não? Mas escute, quando nós falamos que Deus vai nos fazer o seu povo, e Ele será o nosso Deus, Ele está dizendo sobre identidade. Deus não só liberta, só te tira, só se redime. Deus também te dá identidade. Você era sem RG. E agora Deus te deu um RG. Deus te deu uma identidade. Você é povo de Deus. Ele está dizendo. Então Deus não tira só a pessoa do Egito, Deus não tira só a pessoa do sistema, da má influência, Deus não só liberta a sua mente, Deus forma uma nação, Deus forma uma família, Deus forma o pertencimento, Deus alinha o propósito. Então o que nós temos que entender é que a Páscoa não é só a saída do Egito, mas é uma identidade liberada. Então pensa bem comigo, tem gente que é salva, mas não sabe quem é. Tem perdidos e porque não tem entendimento sobre identidade, não sabe quem é, não sabe onde vive, não sabe o que faz, não sabe aonde vai. Escute uma coisa, Deus não te libertou para ficar à deriva nessas águas. Deus te libertou para você abrir a sua vela, Ele soprar o seu barco, o seu veleiro e ir na direção do vento, na direção de Deus. Escute água, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem identidade para você. Deus não te salvou para você viver solto fazendo o que quer. Deus te salvou para você ser povo escolhido dele, uma geração eleita, uma geração santa. Então escute algo, a salvação nos tira do inferno, mas a identidade nos dá direção hoje, no porvir, no agora. Então não é só sobre libertação do inferno não, meu irmão, é sobre identidade. Então vou profetizar. Tem fruta ainda. Meu irmão, eu quero declarar na sua identidade que você não... Escute o que eu vou falar. Que a sua identidade não é bandido, ladrão, abandonado, desviado. A tua identidade não é prostituto, prostituta, viciado, drogado, alcoólatra. Eu quero dizer que isso são títulos, não é a sua identidade. Eu quero dizer também que você não é pastor, que você não é líder, que você não é obreiro, que você não é isso. Isso não é a sua identidade, são títulos. A sua identidade é que você é filho de Deus, povo escolhido por Ele, redimido para onde for, gerar luz e ser sal nessa terra. E eu quero profetizar a sua identidade sendo restaurada. Escute o que eu vou falar, você não vai depender da aceitação das pessoas para você ser feliz. Da aceitação do marido, da esposa, para você ser feliz. O Espírito Santo é a sua alegria. Jesus é o seu ânimo. Jesus é o seu Senhor. E o Pai te fez filho. Então eu declaro sobre a sua vida propósito ativado. Pessoas agora aqui estão entrando no nível de caminhar para o propósito divino em nome de Jesus. Os céus estão se abrindo na tua direção. O véu foi rasgado.
alinhado, o propósito está sendo estabelecido. Você não vai mais ficar pensando na rejeição, no abandono, na angústia, na tristeza, no medo, porque a sua identidade é filho de Deus. Diga amém, diga aleluia. Escute, a Páscoa é isso, meu irmão. Que coisa linda, hein? Me dá uma também que estou precisando também. Tenho identidade. Tem umas pessoas me perseguindo. Eu recebo essa semente na minha vida. Amém? Olha o Japão, que dá essas frutas sem semente para nós não comer, né? Eu creio. Escute só, meu irmão. Sua identidade não é marido. Sua identidade ainda é filho de Deus. Olha uma coisa que vai entrar um respeito muito bom no casamento. Quando você olhar para tua esposa, entender que ela é filha de Deus e não sua esposa. Você passa a tratar ela de acordo com alguém que vai prestar conta para Deus. Isso é importante. Isso é importante. Trata de qualquer jeito para você ver só. Escute uma coisa que vai fazer uma reflexão. Se a sua esposa fosse sua filha, ela estaria bem casada? Você aceitaria você como marido? Se você teve dúvida para responder, você é um mau marido. Quando eu olho para minha esposa desde 2013, quando Deus me trouxe essa revelação, eu não olho mais como um boneco sexual, não olho mais para alguém que eu tenho que fazer o que eu quero, não olho mais para alguém que não deve ser cuidado com lealdade e fidelidade extrema, deve ser honrada. Eu tinha várias brincadeiras com a minha esposa na frente dos outros que desonrava ela. Várias vezes eu peguei ela triste. Brincadeira. Falta de entendimento, falta de maturidade. E aí, Deus falou comigo. Eu acho que ela jejuou e orou, porque eu fui falar com Deus mal dela e Deus falou mal de mim. E aí uma coisa é você falar para Deus, outra coisa é Deus falar. Ele me calou. E aí eu descobri o seguinte, eu preciso tratar minha esposa na mais alta estima, no maior nível de respeito. Os melhores presentes são para ela. O melhor de mim é para ela. Ela que está dando agora para o cachorro. O melhor dela. Estou esperando passar a fase da paixão. Entendeu? Já vou dar um bicudo nele. É de tarde, é de manhã, de tarde, de noite o cachorro. Eu falei assim, cara, eu tô ficando com ciúme de você, seu cabra. Eu vou te tratar bem, para eu ficar bem com ela, viu? Mas se você cagar fora... Isso aqui é família. Essa igreja é de... E não é margarina, não. Não é margarina, não. 4 coisas acontecem na Páscoa. Tira, liberta, redime. Quem quer a Páscoa? Quem quer a Páscoa não pode querer a Páscoa sem um cordeiro pascual. Eita, Jesus tem que terminar o culto. Êxodo capítulo 12, verso 13. O Deus olhava o que mesmo? Sangue. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Olha aqui, ó. Jesus traz a Páscoa para o presente, Páscoa para hoje, amém? Mas olha o texto. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, quando eu vir, né, o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não. Quando eu ferir. Então o que ele via? Cara, a IA tá demais, né, meu irmão? Aí eu falei assim, ó, mandei a IA fazer assim, ó, faz uma pessoa passando sangue na batente, Não. Eu ia colocar assim, com um cordeiro do lado sangrando, morrendo com a língua de fora e tal. Mas eu achei que ia ficar muito terrorista a pregação. Entendeu? O cordeiro assim, morto. Né? Ah, não, melhor não. Vai escandalizar os adolescentes aqui que estão anotando a pregação. Não é não, filho? O sangue será um... Diga, o sangue será um sinal. Então, as perguntas aqui para nível didático. Sangue, ok? Sangue.
Precisa do seu esforço para ser salvo? Precisa da sua força? Da sua capacidade? Eloquência? Inteligência? Feiura? Beleza? Boniteza? Maquiagem? Cílios postiço? Botox? Beiço grande? Chapinha? Babyliss? Roupa de marca? Gap? Burberry? Louis Vuitton? Gucci? Precisa? Nada. Do seu dinheiro? Nada. Do seu poder? Da sua autoridade? Da sua masculinidade? Precisa da sua idade? O que precisa? A Páscoa tem um símbolo extremamente importante: sangue. A gente tem que gravar isso. A gente fala assim: sangue de Jesus tem? Isso não é jargão. O sangue de Jesus, ele tem poder. Então Jesus traz a Páscoa para o presente. A Bíblia vai relatar, e eu vou estar terminando nessa conclusão de texto, em Lucas 22:7, que um desejo de Jesus celebrar a Páscoa. Então não era a Páscoa que nós celebramos, correto? Ele estava celebrando a Páscoa de Êxodo capítulo 12. Em Lucas 22:7, que abrir a sua Bíblia e marcar, versos 7 e 8, não está na lousa, não está aqui. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Gente, cordeiro pascual não está falando de Jesus, está contando ainda o que acontece em Êxodo, a cerimônia da Páscoa de Êxodo capítulo 12, que era uma celebração perpétua. Jesus judeu, acompanhando a Torá e o livro dos profetas, ele está celebrando a Páscoa. Então o que Jesus faz? Jesus envia Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Uma ordenança de Jesus preparar a Páscoa. Então imagina comigo uma coisa: toda Jerusalém estava celebrando a Páscoa. Qual Páscoa? A Páscoa de Cristo. Eu queria abrir um livro com você agora, um versículo que ele é muito importante para a sua vida. Talvez um dos mais. Então você vai pegar agora e vai abrir no verso, está no capítulo 22, mas você vai olhar o verso 15. Olha o que Jesus falou aqui, a importância disso, gente. Jesus falando: e lhes disse, verso 15: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de... Ansiosamente. Jesus, olhem para mim. Jesus, é o Itan, é? Itan. Itan. Descalça, sandálias, porque esse lugar é santo. Ouviu, Itan? Te chamei para libertar um povo. Eu sou o teu Deus. Itan, diga amém. Amém. Escute. Desejei ansiosamente celebrar a Páscoa com... Por quê? Porque ele vai fazer a transição. Em uma mesa. Imagina que os elementos que eu passei no começo estavam sobre a mesa, o osso, tudo ali. E ele vai fazer a Páscoa. E eles ceiaram, porque Páscoa é uma festa. Não com yakisoba. Com o cordeiro. Eu falei que era fazer churrasco. O pessoal fez yakisoba porque está no Japão. Festa do Japão. Então, o que acontece nesse texto de Lucas é que Jesus não cancela a Páscoa. Jesus não neutraliza e fala assim: agora não se celebre mais a Páscoa. O que Jesus faz nesse texto é que ele dá um novo significado para a Páscoa. A Páscoa não é mais agora somente em Cristo a celebração do povo saindo do Egito. Agora a Páscoa está entrando em um outro significado, aonde não é mais só sobre o povo hebreu, mas sobre todos os povos da terra que o reconhecerão após essa Páscoa no futuro, depois da sua ressurreição, que ele é Senhor e Salvador da vida dele.
Então o texto vai trazer para nós uma revelação, porque quando nós sentamos à mesa, nesse momento, com os discípulos de Jesus, Jesus faz a ceia da Páscoa, trazendo memória, porque desde criança, dos seus primeiros anos de vida, os pais celebravam a Páscoa. Então ele vai fazer a Páscoa, e nessa Páscoa tem a explicação da libertação, correto? Do povo hebreu. E no meio dessa explicação, no verso 20, ele vai dizer o seguinte: este é o cálice, a nova aliança no meu derramado em favor de vocês. Esse cálice não está escrito nas escrituras do Antigo Testamento, que é os 4 cálices que eles bebem. Mas este cálice, na tradição judaica, é o cálice do tirarei, libertarei, redimirei e te darei identidade. A Bíblia agora diz que ele pega o sangue, o suco, 100% vinho, e diz o seguinte: esta é a nova no meu sangue, derramado em favor. Colapso na cabeça dos discípulos agora. Porque eles não estão bebendo o sangue do cordeiro que eles mataram para assar e celebrar a Páscoa, porque Jesus enviou eles na frente para preparar a Páscoa, correto? Eles não estão ali com sangue, mas ele está pegando uma representação, o vinho, que também representa o sangue do batente da porta, lá atrás, no Êxodo, e está dizendo assim: ei, este agora é o meu sangue. E eles estão olhando: esse é o sangue? Que sangue? Nós vamos beber o sangue? Mas lá no Antigo Testamento diz para não bebermos sangue, isso é blasfêmia. E Jesus está dizendo o seguinte: agora a memória da libertação não será mais do povo hebreu que saiu do Egito, mas agora a memória de vocês é que o sangue não estará mais libertando uma casa, mas estará libertando a alma, e o sangue não ficará mais no batente, mas agora o sangue correrá nas suas veias. É por isso que os discípulos ficavam admirados: quem é este homem que fala com tanta autoridade? Porque ele está trazendo um novo significado. Ele está dizendo assim: por esse sangue eu os tiro do Egito, eu os liberto do pensamento, eu os redimo e eu te dou um novo propósito, identidade. Então, quando nós ceamos, nós estamos dizendo: eu sou livre, liberto, redimido e filho de Deus, meu irmão. Isso é Páscoa, isso é ressurreição. No Egito o sangue estava na porta, mas naquela mesa o sangue estava no cálice, e na cruz o sangue derramado de Jesus. E a Páscoa que nós celebramos agora é o Cordeiro Santo que tira o pecado. Não precisa mais sacrificar mais cordeiros, porque o único cordeiro necessário para salvar a humanidade e todos que viriam se entregou na cruz do Calvário, derramando o seu próprio sangue. Todas as vezes que fazemos o ceia, como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, fazemos em memória de... Por isso que eu tenho que tomar a ceia. Porque a ceia é a Páscoa reduzida. Pastor, então quer dizer... Vou tirar o microfone para ninguém me perseguir. Estamos lembrando libertação, não do Êxodo 12, mas de Cristo que morreu e ao terceiro dia ele... A memória que você tem que ter, então, quando você ceiar: ele me tirou, ele me libertou, ele me redimiu e me deu identidade. Eu não posso andar mais de qualquer jeito. Eu tenho agora identidade. E aí o texto que é assim, é a ápice disso aqui, 1 Pedro 1,18 diz: vocês foram redimidos pelo sangue precioso, o sangue de Cristo.
E Jesus disse para nós que sempre que comerem e beberem, sempre que fizerem isso, fazerem memória de mim. Hoje nós não estamos no Egito, concorda comigo? Mas nós estamos debaixo do mesmo princípio. Então isso significa que não há mais um umbral de porta. Não há mais. Mas o que é então, pastor? Agora a marca é sobre nossa vida. O sangue de Jesus tem poder? Não foi apenas morte, foi sacrifício, foi amor, nos purifica de todo pecado, nos salva pelo sacrifício da cruz, nos liberta, quebra as cadeias e nos dá vida. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. A tumba está e a morte foi. E Jesus, ele não está aqui, ressuscitou como disse.